Obrigado, Flavinha. Hoje, no nosso quadro Histórias e Testemunhos, estamos recebendo uma pessoa muito querida, muito especial, amigo de muitos anos, que nos dá a honra de estar aqui presente para contar um pouco da sua história e dar o seu testemunho. Nós vamos conversar com Lourenço Gonzalez. Ele é fundador e diretor-geral da gráfica e editora Ados. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. É um privilégio tê-lo aqui, viu? E eu queria começar perguntando, lá atrás, né? Quando é que você teve a ideia de ter uma editora e de consagrar a sua editora, consagrar a sua gráfica a Deus? Sérgio, primeiro, é um privilégio estar aqui. E segundo, eu sempre fui um sonhador. Há 33 anos atrás, eu precisava construir a minha amada Igreja do Barreto e nós não tínhamos dinheiro. Isso lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Exatamente, no Rio de Janeiro. Aí eu escrevi o livro Assim diz o Senhor. Fui numa gráfica em Niterói, a maior de Niterói, e fiz lá uma impressão de 3.000 livros. Comecei a vender, o dinheiro voltou e construímos a igreja. Depois eu fiz uma outra edição e quando eu fui fazer a terceira edição, a gráfica que eu tinha feito cobrou tão caro que eu disse, uau, mas não é possível, eu não estou milionário. Aí eu fui embora pensando, Senhor, a nossa igreja é uma igreja evangelística, mas eu não tenho folheto, eu não encontro folhetos aqui. Então eu fui no meu cantinho do meu encontro íntimo com o Senhor, ajoelhei e falei, Senhor, eu vou inundar o Brasil de folhetos. Tomei essa decisão sem nunca ter tido gráfica, sem nunca ter estudado gráfica, sem nunca ter feito curso de nada de gráfica. Mas então eu morava no segundo andar, olhei para a minha garagem e falei, Senhor, vai ser ali. César, no outro dia eu cheguei lá, olhei todos os detalhes, falei, Senhor, vai ser aqui. Aí transformei a minha garagem numa gráfica e comecei a imprimir folhetos. Não tinha impressora, não tinha guilhotina. Então eu tinha uma impressora pequenininha assim, e como que essas professoras têm aqueles aparelhos que imprimem lá para as crianças. Na época, mimeógrafo. Mimeógrafo, é. Conclusão, eu imprimia os folhetos nessa maquininha, descia a ladeira onde eu morava e lá embaixo tinha uma gráfica. E eu então ia lá e pedia para cortar para mim. Depois de cortado eu subia e conversando com Deus, Senhor, como que eu vou inundar o Brasil de folhetos se eu não tenho guilhotina? Então comecei assim, irmão, crendo em Deus, que Deus é poderoso. Quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um plano, um objetivo, melhorar a vida dos semelhantes, fortalecer a fé do povo de Deus, Deus abre todas as portas. Conclusão, em menos de 6 meses, um vizinho que sempre me chamava de doutor Lourenço, mas eu não sou doutor, nem professor, nem pastor, mas eu sempre fazia um trabalho lá, assim, na nossa igreja do Barreto. Eu mantive lá, em favor da nossa coletividade, um médico durante 3 dias por semana. E isso espalhou, e esse vizinho sabia disso. Ele então achava que eu era o melhor dos cristãos. E um dia, ele disse que ia me dar um presente. Ele me deu o dinheiro que eu ia comprar, dava para comprar uma guilhotina. Eu comprei uma guilhotina. E em síntese, finalizando, começamos com os folhetos e fomos crescendo e finalmente, até o livro Assim do Senhor, nós já conseguimos imprimir lá na nossa editora Ados. E o processo não parou. Esse livro, ele tem feito uma grande bênção na nossa igreja, fortalecendo a fé dos nossos irmãos e conquistando muitas almas. Cada dia eu tenho notícia, ou por e-mail, ou por carta, ou por telefone, ou aonde eu vou pregar, no mundo, lá na América do Norte, passei 30 dias pregando lá nas igrejas brasileiras, levei o maior susto. Lá encontrar pessoas que quando
souberam que eu era o autor do livro Assim do Senhor, contaram experiências incríveis. Lourenço, foram 33 anos. Isso. Hoje, quantos livros você imprimiu e que quantidade de livros e folhetos? Você tem uma ideia? Porque o teu sonho foi muito alto. Levar a mensagem ao Brasil inteiro. Isso. Quando se sonha alto, né, mesmo que você não atinja o objetivo, ele vai ser bem maior se você pensar só no teu bairro, por exemplo. Com certeza. Né? 33 anos agora, depois, o que você construiu com a ajuda de Deus para a obra de disseminação do Evangelho? Você tem ideia dos milhões de livros, folhetos, literatura que você já distribuiu? Olha, do Assim diz o Senhor, 100 mil exemplares. Está na 100 mil. Isso para um autor de livro, é bom o telespectador saber, é uma grande tiragem. São poucos autores que conseguem vender 100 mil livros aqui no Brasil. Você já atingiu essa marca? Esta marca já atingi agora com a 13ª edição. Toda a matéria que tem nas outras edições tem nesta e mais uns acréscimos que eu fiz a pedido de teólogos do IAN, que falou com o meu genro, o pastor Ozelli, e este me comunicou e eu então melhorei lá. E 100 mil. Folheto já passa de 35 milhões. 35 milhões. Milhões de folhetos. E os folhetos também me dão uma surpresa tremenda. Uma vez eu recebi um pastor lá na nossa editora, vindo aí do norte, e levou um folheto que ele disse que leu esse folheto, achou na rua, leu o folheto, ficou encantado, começou a pesquisar e hoje é um pastor adventista. Olha só. E você traz aí com você, o que você traz aí no teu colo, que você estava falando antes de começar a gravar? Olha, eu posso falar ou não posso falar de uma conversão aí? Fala aí pra gente, que conversão rapidamente. Por exemplo, eu tenho, mas irmãos, pelo menos uns 500 testemunhos de conversões. 500 testemunhos? Por aí, que eu guardei. O resto são especiais. Aqui um pastor pentecostal e aqui atrás a pessoa que me mandou explicando que ele se converteu lendo o livro. Tá, assim fica com ele paradinho aí, dá para fazer? Ok. Aqui. Então para aquela câmera ali, ó, tá? Ok. Aqui o doutor Alfredo Pereira Ferreira, juiz de direito, lá de Vitória, no Espírito Santo. Deixa ele paradinho um pouquinho. No encontro de empresários de anos atrás, na hora do almoço ele me procurou e disse: irmão Lourenço, eu sou adventista do sétimo dia, graças à leitura do seu livro, que me fez encontrar a verdade. Esse aqui, o pastor Marcos Paz, ele era distrital da Associação Rio de Janeiro Sul, mas hoje está lá na Bahia. A história dele é incrível também. Ele era um pastor batista e deram o livro Assim do Senhor, um parente dele deu o livro Assim do Senhor. Ele leu o livro, procurou o pastor dele e disse: olha, nós estamos errados. E aí ele insistiu e o presidente dele disse: olha, para com isso, rapaz, se você se tornar pastor adventista, você nunca vai casar, nunca vai ter carro, nunca vai ter casa. E ele me disse aqui que ele se tornou pastor adventista, ele tem 2 filhas maravilhosas, é feliz, tem carro, casa e já passou um mês nos Estados Unidos fazendo evangelho a convite. Olha só que beleza. E isso aqui há 2 anos atrás, lá em Lavras, eu estava... Isso. Para lá para aquela câmera. Eu estava lá almoçando em Lavras, aí chegou o pastor lá, Alex Will, e disse: irmão Lourenço, eu tenho ali no meu computador uma família pentecostal que se converteu lendo o seu livro. Eu falei: então pastor, manda para o meu e-mail imediatamente. Ele mandou, no outro dia eu imprimi, está aqui. A família toda se converteu lendo Amém. o Assim do Senhor. Agora, fiz uma semana de oração no Paraná e na saída, uma jovem chegou para mim dizendo que ela era pentecostal, cantora e pregadora, evangelista. E, lendo o Assim do Senhor, se converteu. E ela me entregou isso aqui, dizendo: irmão Lourenço, grato pelo ensino maravilhoso da verdade, com carinho e uma pimentel. E esse último que você traz aí? Último ou penúltimo? Não, penúltimo. Esse daqui foi em 2004, na Igreja Central de Niterói,
eu fui lá apresentar a revista adventista, a revista Ados, que eu estava lançando, e o pregador estava no púlpito, e junto de mais 2 pastores assentados lá na plataforma, ele falou coisas incríveis. Ele disse o seguinte: é um prazer conhecer você, Lourenço Gonzalez. Foi graças ao seu livro Assim Diz o Senhor que conheci a verdade e fortaleci a minha fé. Espero que a revista Ados siga o mesmo caminho do Assim Diz o Senhor. Que maravilha. Eu não sabia quem era. Na saída, cumprimentando ele, fui lá dar um abraço, ele me deu o cartão. Quando eu li o cartão, aqui, olha, Coronel Hudson de Aguiar Miranda, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aleluia. Aleluia. E esse último, que o Esse nosso tempo último está aqui, acabando. Esse último é incrível. Também foi em 2003, uma pessoa chamada Márcio Leite Machado me escreveu esta carta. Ele atualmente é ancião de igreja lá no Espírito Santo, e ele conta aqui que, lendo o livro Assim Diz o Senhor, que ele era presidente de uma igreja chamada Igreja Adventista da União do Sétimo Dia, que tinha 11 igrejas em 8 estados do Brasil. E lendo o Assim Diz o Senhor, não teve jeito. Toda a igreja, a membresia com todos os pastores e ele como presidente se tornaram adventistas. Amém. E o pastor Vandir Mendes, então presidente da União Oeste Brasileira, foi que os recebeu lá na Associação Mineira Central. Com aleluia, aleluia, com essa história e outras que você só vai conhecer no céu, porque primeiro que o seu trabalho continua. Com certeza. Que venham 35 milhões de folhetos pela frente, mais Amém. 100 mil livros. Amém. E que você continue sendo um instrumento de Deus. Amém. Muito obrigado pelo seu testemunho e que outros, quem sabe você também, seja motivado a começar o seu trabalho. Não importa a sua profissão, não importa quem você é. Quando se tem um sonho e quando se trabalha com Deus como sócio, com Deus como amigo, as coisas acontecem. Nós vamos ficando hoje por aqui. Obrigado, Lourenço. Só em um segundo. Um segundo para você. Eu queria então fazer um apelo, em nome de Jesus, um apelo de fé para a nossa federação. Que ela possa encampar a Ados como a editora da Federação dos Empresários. Está feito aqui o pedido e vamos ver se a gente consegue atender. Obrigado mais uma vez, Lourenço. Amém. Você, telespectador, continue ligado aqui. Voltamos com a Flavinha. Nos vemos na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na Novo Tempo.